a gente tem que considerar uma questão aqui, que é essa não é a única forma que a Suprema Corte vai interferir nas eleições. E isso eu acho muito interessante, porque no final das contas mostra como o pensamento conservador lá dos pais fundadores fazia certo sentido. Tem vitórias que são vindas, tem ações que a gente toma no calor do momento, achando que é uma grande vitória e que depois elas se revelam derrotas, porque elas não foram feitas com as ideias mais amansadas, elas foram feitas no calor do momento, né? Então, assim, os pais fundadores, eles tinham muito essa ideia, assim, a gente tem que criar várias instituições que sejam mediadoras para tornar o processo decisório lento. Por quê? Para que os consensos sejam criados, as ideias sejam difundidas na sociedade, para que não se haja por rompantes, porque as paixões imediatas, elas nunca serão valores universais que sobrevivem ao tempo, né? Eles tinham essa dimensão. Por que eu tô falando isso? Em 2022, quando a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu com maioria conservadora, são 9 juízes da Suprema Corte, 6 são republicanos, digamos assim, e 3 são democratas. A Suprema Corte decidiu reverter o Roe versus Wade, que era o Roe versus Wade? Foi aquele caso lá de 1973, em que a Suprema Corte decidiu que o aborto era legal nos Estados Unidos, baseado na lei da intimidade, que está lá na 14ª emenda, até 12 meses, 12 semanas, se eu não me engano. Não, e aí estipulavam que os estados poderiam colocar os seus limites e tudo mais. Mas o aborto era legal nos Estados Unidos até 2022, quando caiu. Grande vitória, né? Grande vitória dos conservadores. Essa era uma luta antiga dos conservadores de acabar com o aborto nos Estados Unidos. Eles tiveram a maioria conservadora, eles venceram. No entanto, essa decisão serviu como catalisadora e mobilizadora dos eleitores democratas para irem às urnas em 2022. Então, se avisava uma grande avalanche republicana que não teve. E muito do não ter acontecido vem por conta dessa mobilização que existiu, dessa decisão de reverter Roe versus Wade. E agora complicou. Por quê? A Suprema Corte do Alabama, como diria Forrest Gump, né, berço da Ku Klux Klan, vale lembrar, decidiu o seguinte, baseado na decisão de 2022, que reverteu Roe versus Wade, embriões são crianças. Embriões são crianças. Olha só, olha só. Se o que falava lá a decisão de 2022? Falava sobre o direito dos não nascidos. Gente, é um negócio extremamente complexo, tá? Eu sei que é complexo, mas vamos lá. Falava do decisão dos não, a lei de proteger os não nascidos. Então, você não poderia abortar em nenhum momento, que a partir do momento que há a concepção, a vida e ponto final é a decisão, né? Ela foi movida por conta de uma ação feita por um grupo contra uma clínica de aborto. E aí, essa decisão de 2022, que é a decisão Dobbs, ela reverte a Roe versus Wade, beleza? Baseado nessa decisão, no ano passado, se eu não me engano, uma clínica no Alabama que fazia fertilização in vitro, né, pegava lá o esperma do pai, o óvulo da mãe, fecundava, e aí, a partir daí, fazia a inseminação na mãe para gerar uma vida. Teve um procedimento lá que deu errado e muitos dos embriões que estavam ali descongelaram e se perderam. Os pais entraram com uma ação contra essa clínica por assassinato. E aí, baseado então na decisão de Dobbs,
os pais, a Suprema Corte do Alabama falou: inseminação in vitro é crime. Não pode. Percebe a sutileza da questão? Imagino eu, uma parte dos republicanos que apoiaram a decisão anti-Roe versus Wade, talvez já pensassem assim, mas isso estava de fora. Por exemplo, a Nikki Haley teve um filho assim. Ela teria cometido um crime. Sacou? Então, essa é uma decisão que já está reverberando. E esse é um assunto que engaja lá nos Estados Unidos e que vai, e principalmente entre o público feminino, da decisão da mulher. A gente desconsidera a decisão da mulher. E aí eu vou além. Por quê? Pegou tão mal essa decisão da Suprema Corte do Alabama e remeteu tanto à questão da decisão do ano passado, de 2022, de Dobbs, que o Donald Trump essa semana falou que ele está considerando apoiar o aborto até as 15 semanas como legal. Ele que passou os últimos 2 meses falando que ele acabou com o aborto nos Estados Unidos. E agora ele já falou que essa é uma questão muito polarizada, nós temos que achar um ponto em comum. E aí que eu acho, quem me perguntou, que isso é um aceno para o centro, e porque ele sabe que esse é um assunto que é bastante espinhoso, mas bastante impopular. Mais de 50% da população americana apoia o aborto até 16 semanas. Mais de 50% da população norte-americana. E ainda mais, casais que não têm qualquer outra expectativa de ter um filho que não seja pela inseminação artificial, não vão poder fazer. Segundo essa lei da Suprema Corte do Alabama. Essa decisão da Suprema Corte do Alabama. Então, se essa galera que é pro-life, né, muitas famílias deixarão de ser formadas, digamos assim, por conta disso. Só que se você considera, então, que os embriões são crianças, efetivamente, e que a perda dos embriões caracteriza-se como assassinato, que clínica que vai oferecer isso para os pais que querem uma inseminação? Não vai ter. Muita gente vai ouvir eu falando isso, ou vai ver a decisão e falar assim: tá certo, né? Tem que vai atrás de uma adoção e tudo mais. Só que aí não é o pensamento da grande maioria, não, mas da maioria dos americanos. Então percebe como tem certas decisões que são tomadas ali porque são circunstanciais e que podem criar precedentes que não estavam, né, no horizonte quando é tomado. Então, por exemplo, concede-se ao Donald Trump a imunidade absoluta para que ele não cometa crime. Aí o Biden faz um golpe de Estado e se torna imperador dos Estados Unidos. E não pode ser processado por isso porque o presidente tem imunidade absoluta. Eles têm a maioria no Senado, ele não teria impeachment. Não tô falando que vai acontecer, pelo amor de Deus, mas pensa só, né? Então, essas tomadas de decisão mudam o tabuleiro muito rápido, mas as consequências, às vezes, só vêm de bumerangue, assim, né? Muito tempo depois. Você acabou de assistir a um corte da Impéria Live, a live imperialista do canal do Sorrilha, e que vai ao ar toda sexta-feira às 8 horas da noite. Aproveite para deixar um like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, e compartilhar esse vídeo com um amigo ou uma amiga. E considere também se tornar membro do canal. See ya!